Então, se eu tenho essa expressão que eu transcrevi para cá, o que eu preciso fazer agora? Se eu conseguir isolar o B1, eu consigo achar uma função apenas com base em somatórios e n para descobrir o B1. E descobrindo o B1, automaticamente, pela equação anterior, eu terei o B0. Fazendo aqui a manipulação algébrica necessária, primeiro, eu posso passar esse termo que tem B1, somatório de x quadrado para o lado de lá, o termo que tem somatório de x e y para o lado de lá, e passo o n também multiplicando, já que ele está dividindo aqui esse termo, eu passo multiplicando e esse lado fica dessa forma. O que sobrou fica do outro lado, que é o numerador dessa fração, né? Somatório de y menos b1 somatório de x, vezes o próprio somatório de x. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que somatório de y vezes somatório de xi, menos b1, que multiplica o somatório de xi, ele somatório ao quadrado, igual, e se eu fizer a multiplicação aqui também pelo n, eu vou ficar n, que multiplica o somatório do produto xy, menos b1, n, que multiplica o somatório de xi ao quadrado. Continuando a manipulação algébrica de modo a isolar B1, eu passo quem tem B1 todo para o lado direito e quem não tem B1 eu deixo do lado esquerdo. Então, troca de posição. Esse aqui passa positivo para o lado de lá, do lado direito da equação, e o n eu passo negativo para o lado esquerdo, o n somatório de xy. Vai ficar o somatório de y vezes o somatório de x, menos n, somatório de xy, é igual a b1, que multiplica o somatório de x ao quadrado, todo o somatório ao quadrado, menos b1, n, que multiplica o somatório de x quadrado. E no final das contas eu consigo isolar b1 aqui, ó. Basta agora passar esse produto, coloco b1 em evidência e passo essa subtração para o lado de lá como um denominador. E veja que eu consigo chegar na expressão de B1 para o método dos mínimos quadrados ordinário, ou seja, essa expressão da inclinação da reta que você está ajustando pelo estimador de mínimos quadrados. Consequentemente, o B0 eu já tinha, está aqui embaixo, ele está em função de B1. Eu tenho a variância, a expressão que revela a variância de B1, ou seja, se eu tirar a raiz quadrada dessa expressão, eu tenho a incerteza de B1. A incerteza da inclinação é importantíssima no método dos mínimos quadrados, na sua curva de calibração. Trate a sua previsão de concentração com a variância, com a incerteza do B1 e a incerteza do B0, que é dada por essa expressão aqui, raiz quadrada da variância, eu teria a incerteza padrão de B0. E aqui eu tenho a expressão da covariância entre B0 e B1, que eu também preciso para estimar a incerteza do valor previsto, ela deve considerar a covariância entre esses dois parâmetros, que é o jeito melhor, mais correto de fazer. Então, eu tenho aqui todas as equações necessárias para descobrir uma concentração de um valor previsto, né? Ou seja, a amostra, eu quero prever um valor de concentração para um dado sinal instrumental de uma amostra desconhecida. Eu tenho o y da amostra, eu vou calcular menos o intercepto sobre a inclinação, e aí eu tenho essas expressões para descobrir. E na hora de estimar a incerteza, eu vou fazer a lei de propagação de incertezas, vou calcular as derivadas e vou utilizar como incerteza padrão de cada parâmetro essas expressões, com a sua raiz, né? E a expressão da covariância eu vou utilizar para considerar a dependência estatística entre B0 e B1, porque eles não são independentes. Porém, eu posso ter um problema, porque esse método, conforme foi demonstrado, ele serve para situações de homocedasticidade. O que vem a ser isso? Os pontos estavam com mais ou menos a mesma variância, estatisticamente variâncias iguais. E se eu tiver uma situação em que cada nível calibrado tem variâncias muito diferentes? Esse procedimento de mínimos quadrados da forma ordinária vai induzir a erro sistemático. Então, eu vou optar por um método ponderado para estimar quando a situação for dessa seguinte forma. Veja aí. Olha só. Essa situação em que eu tenho um nível baixo aqui muito preciso em relação ao último nível calibrado pouco preciso, eu não posso estimar uma reta que tente passar pela média de todos os pontos, como o modelo anterior faz. Por quê?
Porque se você tentar passar na média do ponto muito disperso, do nível muito disperso, você vai perder a referência lá do seu nível preciso, né? Na hora que você jogar essa reta para cá, essa reta vai escapar totalmente dos 3 dados aqui do primeiro nível calibrado. Para resolver isso, nós vamos usar então o método dos mínimos quadrados ponderado. E quais são as equações que me dão as soluções dos parâmetros e das incertezas desses parâmetros? Muito similares, a demonstração é similar. A única coisa que muda aqui é que agora, em todos os somatórios, eu terei um WI junto, inserido dentro do somatório, e onde eu tinha N, eu vou ter o somatório de WI. Você fazendo essa substituição, você encontra exatamente as equações para fazer a previsão, ou melhor, para estimar os valores esperados de B0 e B1 e as suas respectivas variâncias. E a covariância entre eles também está aqui. Uma única diferença a mais é que eu não tenho mais o desvio padrão residual. Como eu estou usando um ponderador de peso, né, eu não preciso mais considerar o desvio padrão residual da curva de calibração, porque ele já vai estimar com o próprio peso, desde que esse peso seja da forma absoluta. Porque se ele não for da forma absoluta, eu teria que usar uma constante de normalização. Mas se você fizer da forma absoluta, essa constante vira 1 e não precisa ser declarada. O que seria da forma absoluta, o método dos mínimos quadrados ponderado absoluto? Seria tratar cada WI como sendo o inverso da variância daquele nível. Então, x1 ele tem uma variância. Se for triplicata, x1, x2, x3 pertencem ao mesmo nível e terão a mesma variância. E o WI será o mesmo para os três, o inverso daquela variância. E a variância só vai mudar quando mudar o nível calibrado. E assim você procede na ponderação desses somatórios aqui dos pesos. Fazendo esses cálculos, então, você terá o estimador de método dos mínimos quadrados ponderado, absoluto, no exemplo que eu utilizei, né, para achar a inclinação, o intercepto, a variância da inclinação, a variância do intercepto e a covariância entre eles. Assim você tem todos os cálculos para achar a concentração do analito daquela amostra e a incerteza, que será proveniente dessas incertezas aqui dos parâmetros da curva de calibração. E se eu ainda tiver um outro caso, eu posso ter o caso em que uma reta não me atende. Se a reta não atende, o problema é um pouco diferente, porque aí eu vou ter que partir para o formalismo matricial, né? Que eu vou precisar ajustar um polinômio de grau n nas minhas m medições. Vamos para o próximo aqui, olha.